Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Eis-nos reunidos para a celebração da Santa Missa neste quinto domingo do tempo da Quaresma. Sede todos bem-vindos, os que aqui vos encontrais, assim como todos aqueles que nos acompanham, seja pelas ondas da Rádio Pico, seja pelas imagens da nossa RTP. Saúde particularmente os doentes e idosos neste dia diocesano do doente. Meus irmãos, para celebrarmos digna e santamente estes mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de viver com alegria o mesmo espírito de caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte pela salvação dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus: vou abrir os vossos túmulos, e deles os farei ressuscitar, ó meu povo, para vos reconduzir à terra de Israel. A vez de reconhecer que eu sou o Senhor, quando abrir os vossos túmulos, e deles os fizer ressuscitar, ó meu povo. Infundirei em vós o meu espírito, e revivereis. Hei de fixar-vos na vossa terra, e reconhecereis que eu, o Senhor, o disse e o executei. Palavra do Senhor. Junto do Senhor, a abundância
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não lhe pertence. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito permanece vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos habita em vós, ele que ressuscitou Cristo Jesus de entre os mortos também dará a vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Palavra do Senhor. Glória a vós, ó Cristo, palavra de Deus. 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 Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. Quem acredita em mim nunca morrerá. Glória a vós, ó Cristo, palavra de Deus. Glória a vós, ó Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, o teu amigo está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Essa doença não é mortal, mas é para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho do Homem. Jesus era amigo de Marta, de sua irmã e de Lázaro. Entretanto, depois de ouvir dizer que ele estava doente, ficou ainda 2 dias no local onde se encontrava. Depois disse aos discípulos: Vamos de novo para a Judeia. Ao chegar lá, Jesus encontrou o amigo sepultado havia 4 dias. Quando ouviu dizer que Jesus estava a chegar, Marta saiu ao seu encontro, enquanto Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora tudo o que pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Marta respondeu: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que tenha morrido, viverá, e todo aquele que vive e acredita em mim nunca morrerá. Acreditas nisto? Disse-lhe Marta: Acredito, Senhor, que tu és o Messias, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Jesus comoveu-se profundamente e perturbou-se. Depois perguntou: Onde o pusestes?
Responderam-lhe: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Diziam então os judeus: vede como era seu amigo. Mas alguns deles observaram. Então ele, que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito que este homem não morresse? Entretanto, Jesus, intimamente comovido, chegou ao túmulo. Era uma gruta com uma pedra posta à entrada. Disse Jesus: tirai a pedra. Respondeu Marta, irmã do morto: já cheira mal, Senhor, pois morreu há 4 dias. Disse Jesus: eu não te disse que, se acreditasses, verias a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, dou-te graças por me teres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falei assim por causa da multidão que nos cerca, para acreditarem que tu me enviaste. Dito isto, bradou com voz forte: Lázaro, sai para fora. O morto saiu, de mãos e pés enfaixados com ligaduras, e o rosto envolvido num sudário. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Então, muitos judeus que tinham ido visitar Maria, ao verem o que Jesus fizera, acreditaram nele. Palavra da salvação. Estimados irmãos, distintas autoridades, no domingo passado, ao ouvirmos a liturgia da palavra, chegamos à conclusão que o homem é capaz de conhecer a Deus quando se abre ao imenso. Eis a grande definição de homem, a capacidade de se abrir ao imenso, a Deus. Naquela passagem evangélica da cura do cego de nascença. Hoje, a liturgia da palavra dá um passo adiante. O homem como ser que vive para sempre. Um homem ou um ser que não quer morrer. E aqui está esta grande contradição que é o ser humano. Não quer morrer, mas sujeito à morte. A liturgia deste domingo conduz-nos a um dos momentos mais intensos do Evangelho, carregado de uma certa dramaticidade. Há alguém que morre e há Jesus que se comove interiormente e chora. Jesus diante do túmulo de Lázaro. À medida que a Páscoa se aproxima, a palavra de Deus torna-se mais dramática, mais profunda, sobretudo mais luminosa, carregada daquela força que só ela tem. Já não se trata apenas de um convite a uma conversão moral ou sequer a um esforço espiritual, mas trata-se de algo maior, isto é, a passagem da morte à vida. Eis o núcleo da fé cristã. O profeta Ezequiel falava-nos na primeira leitura de sepulcros que se abrem. São Paulo fala do Espírito que dá vida e o Evangelho mostra-nos Cristo que se aproxima do lugar onde a esperança parecia terminada. Portanto, este domingo é isto mesmo, uma chama acesa que se abre diante do sepulcro da humanidade. Se não vejamos, em primeiro lugar, Deus abre os sepulcros da história. A visão do profeta Ezequiel nasce num tempo difícil, um tempo de desolação. Israel vive no exílio, longe da sua terra, longe do seu templo e aparentemente sem futuro e sem a esperança que este traz. O povo sente-se como um verdadeiro corpo, mas sem vida. Então, Deus pronuncia esta promessa surpreendente: abrirei os vossos sepulcros e farei sair deles o meu povo. E Deus não fala aqui de uma morte física, mas fala de todas as mortes que acabam por habitar a história humana. Isto é, o desânimo que paralisa, o pecado que aprisiona, a perda de esperança que acaba por secar o coração. Quantas vezes, meus amigos e irmãos caríssimos, nos sentimos diante destas situações, como que a nossa vida se fechasse como um verdadeiro sepulcro. Há momentos em que a vida parece
verdadeiramente imóvel, como se uma pedra tivesse sido colocada na porta do nosso coração. Por isso, podíamos perguntar, como pergunta o poeta, onde está a vida que perdemos vivendo? Em que sepulcro sepultamos a nossa vida? Mas Deus tem o poder de abrir aquilo que nós julgávamos irremediavelmente fechado. O cardeal Tolentino escreve: Deus trabalha silenciosamente nas profundidades da nossa vida, como quem prepara a primavera, mesmo quando tudo parece inverno. A promessa de Deus é esta: a história humana não termina no sepulcro, porque a primavera vem depois do inverno e a alegria vem depois da cruz. Em segundo lugar, Jesus chora. Deus partilha aqui a nossa fragilidade. É o versículo mais curto da Sagrada Escritura e põe Jesus a chorar. O Evangelho surpreende-nos com este gesto simples e imenso. Diante da morte do amigo, Cristo não faz um discurso teológico, não se senta a ensinar os seus discípulos. Faz uma coisa profundamente humana. Ele chora. Este versículo, verdadeiramente breve, recorda-nos algo essencial. Deus não está longe. Deus não permanece distante da nossa morte, da nossa dor. São Bernardo cunhou esta frase admirável: Deus não pode padecer, mas Deus pode compadecer-se. O Filho do Homem entra na história humana com toda a sua densidade, com tudo aquilo que implica ser humano. Ele conhece a amizade, o afeto, a perda, o luto. Em momento algum, o Filho de Deus está longe das nossas noites. As lágrimas que Cristo derramou pelo amigo são um sinal de incrível proximidade. Ele não elimina a dor a partir de fora, mas Jesus atravessa a dor conosco. E a partir daí, a existência humana e aquilo que a caracteriza torna-se outra coisa completamente diferente. Ainda o mesmo cardeal poeta observa: Deus não é um espectador da nossa vida. Ele caminha conosco, dentro das nossas perguntas, das nossas lágrimas e das nossas esperas. A fé cristã não nos afasta da realidade, caríssimos. Pelo contrário, ensina-nos a descobri-la. Ensina-nos a descobrir a nossa vida profundamente habitada por Deus. Acende nas nossas noites uma chama que impede que a escuridão seja definitiva. Por fim, Lázaro vem para fora. Há aqui um chamamento à vida que é intrínseco à fé cristã. Chega então o momento decisivo do Evangelho. Diante do sepulcro do amigo, no qual Jesus tinha chorado, ele mesmo levanta os olhos ao Pai e grita com voz forte: Lázaro, vem para fora. Este grito atravessa o silêncio da morte, rasga o gelo do túmulo. Não é apenas um gesto extraordinário ou encenado. Não, é uma verdadeira revelação. Cristo tem autoridade sobre a morte. E aí tudo muda. Lázaro sai do sepulcro, ainda que envolto pelas ligaduras. Então Jesus diz: desligai-o e deixai-o ir. Esta imagem tem uma força espiritual imensa. Cristo chama-nos à vida, mas muitas vezes continuamos presos às faixas que nos imobilizam. Apesar de termos vida e vida em abundância para aqueles que creem em Cristo, muitas vezes continuamos presos a medos antigos, a pecados repetidos, hábitos que nos impedem de viver plenamente. A conversão é precisamente isto, meus amigos: deixar que Cristo nos liberte das ligaduras da morte e caminharmos em direção à vida. No fundo, a Quaresma que estamos a viver, às portas da Páscoa, quase, prepara-nos para este movimento interior: sair do sepulcro e deixar as ligaduras atrás. Concluindo, este Evangelho é uma das portas que nos introduz no verdadeiro mistério da Páscoa. Diante do túmulo de Lázaro, Jesus revela a sua verdadeira identidade: eu sou a ressurreição e a vida. Estas palavras não pertencem apenas ao futuro, dizem respeito
ao presente da nossa vida, porque cada vez que Cristo entra na nossa história, o desânimo pode transformar-se em esperança, o pecado pode transformar-se em perdão e a morte abre-se à vida. A esperança cristã não é negar a noite, é acreditar que mesmo dentro dela Deus já nos prepara uma aurora radiosa. Estamos às portas da Páscoa e hoje Cristo aproxima-se também dos sepulcros da nossa vida e repete com voz forte, com a mesma voz, com a mesma intensidade com que chamou Lázaro: vem para fora. Porque para Deus nenhuma pedra é demasiado pesada, nenhum sepulcro é definitivo e nenhuma história fica irremediavelmente perdida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Renunciais a Satanás e a todas as suas obras e a todas as suas seduções. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, creio. Digamos todos: esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja que nos alegramos de professar em Jesus Cristo nosso Senhor. Irmãos, Deus é a vida do mundo que ressuscita os mortos pela força do seu Espírito. Com toda a confiança, oremos ao Pai por Jesus Cristo, vencedor da morte e do pecado, dizendo com fé: nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Pelos presbíteros, diáconos e catequistas, para que falem aos homens do amor que Deus lhes tem e da esperança pascal que o seu Filho trouxe ao mundo, oremos, Senhor. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Por todos os povos da terra, para que vivam em paz e se desenvolvam na justiça, no respeito e na compreensão mútua, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Por todos aqueles que desejam ver Jesus, para que os cristãos os levem até a Ele, pela forma como vivem o Evangelho, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Pelos que trabalham e se cansam pelos outros, para que recordem sempre que o grão lançado à terra, morrendo, produz fruto abundante, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Pelos fiéis da nossa comunidade paroquial, para que sigam a Cristo e o sirvam nos mais pobres, nos doentes e nos que sofrem, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Senhor nosso Deus, que vencestes a morte e o abismo ao ressuscitar o vosso Filho, fazei-nos sair dos túmulos onde nos prendem os nossos pecados, para revelarmos ao mundo que vós sois o Deus da vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus amor.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ouvi-nos, Deus Todo-Poderoso, e pela virtude deste sacrifício, purificai os vossos servos, a quem destes as primícias da fé cristã. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Como verdadeiro homem, ele chorou pelo seu amigo Lázaro. Como Deus eterno, ressuscitou do túmulo, compadecido da humanidade. Fez-nos passar da morte à vida, mediante os sacramentos pascais. Por ele a multidão dos anjos adora a vossa majestade e exulta eternamente na vossa presença. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV,
o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Maria da Conceição da Silva Garcia, Augusto dos Santos Marcos, Estefânia Glória Costa, Angelina da Glória Medeiros e António Ribeiro de Vargas Garcia, Miguel Vicente Gonçalves, José Augusto Sousa Amaral, o vosso servo António Lucacci, sacerdote, e as almas todas benditas do purgatório, de todos que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santa Maria Madalena, nossa padroeira, e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, digamos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo.
Oremos. A graça deste sacramento, Senhor, nos fortaleça e nos purifique de todo o mal, para que, seguindo os passos de Cristo, caminhemos generosamente ao vosso encontro. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Terça e quinta-feira teremos missa às 6h30, como é habitual. Na terça-feira teremos a segunda catequese quaresmal da nossa unidade pastoral, aqui na Madalena às 7h30, subordinado ao tema Quem sou eu? Na Igreja. Na quarta-feira continua a preparação para o Crisma. No sábado, as missas no horário habitual. Às 6h30 teremos Santa Unção aqui na nossa matriz. E no domingo, missa aqui ao meio-dia também, com a benção dos ramos, a 1/4 para o meio-dia ali no Império, seguida de procissão aqui para a Igreja, também com Santa Unção. Esta semana, a limpeza da nossa matriz estará a cargo dos grupos de Toledo, dos Toledos e Carmo. Terminar a nossa celebração, deixar aqui um agradecimento à RTP, que nos presta este verdadeiro serviço público de permitir que celebremos a Eucaristia com tantos irmãos e irmãs nossas. Muito obrigado aos seus técnicos. O Senhor esteja convosco. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Reste um santo domingo, uma boa semana, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.